até aqui, a nossa IA, antes ela respondia com base no que ela sabia, depois ela passou a entender de RAG, ela passou a responder com base nos dados que a gente fornecia, e aí agora a gente chega para o agente. O que é um agente? O agente é um tipo de técnica que ele faz uma tarefa por completo. Tá? Então, o que antes ele só respondia, agora ele age, ele recebe um objetivo, ele executa uma tarefa, ele busca, ele decide, ele verifica qual ferramenta ele vai utilizar, ele audita a sua própria tarefa para verificar se tem que fazer um refinamento do que ele entregou para te entregar de maneira mais assertiva. Então, um agente tem essa tarefa, comparado a um chefe de cozinha, de maneira análoga, porque o chefe de cozinha ele pode ter N receitas, e ele pega uma determinada receita e executa aquela tarefa. E como é que a gente deixa agora o agente mais assertivo? Dando para ele o que a gente chama, bom, esse é o ciclo que eu falei para vocês, ele recebe o objetivo, decide autonomamente qual é a próxima ação, verifica qual é a ferramenta que ele vai utilizar, ele avalia e ele repete esse ciclo. Então, o agente tem essa capacidade de automação, de fazer essa tarefa sozinho. O que antes a gente precisava de um cara para atender o telefone, verificar a planilha, verificar algumas informações, hoje o agente pode acessar todas essas áreas e fazer todo esse processo de forma autônoma. Ou seja, você tem um ganho de produtividade, você tira uma pessoa da operação e, consequentemente, melhora a eficiência da empresa, melhora o operacional da empresa e, consequentemente, para nós empresários, a gente quer uma eficiência no caixa do negócio. A gente quer reduzir o nosso custo. E a gente não quer, a ideia é que quando a gente quer ampliar o nosso negócio, a gente quer trazer novas pessoas. Com isso a gente aumenta o nosso custo, a gente aumenta a nossa folha. E não necessariamente a gente aumentando a nossa folha, a gente está aumentando o nosso faturamento. E aqui, utilizando essas técnicas de automação, a gente não tem um aumento do custo. A gente acaba reduzindo o nosso custo de folha e melhorando a nossa eficiência. E aí, aqui é basicamente aquele ciclo, a gente dá para um agente, então, construir uma LLM, que é esse cérebro super construído, as ferramentas que ele pode usar, teu CRM, teu ERP, teu banco de dados, tua planilha, teu sistema de atendimentos, as instruções, as regras de negócio que tu quer estabelecer, aquela linha vermelha que eu falei para vocês de segurança, o que ele pode ou não pode entregar. Então, a gente tem um agente pronto para executar essas tarefas com, basicamente, essas 3 caixinhas aqui. Então eu quero mostrar para vocês que isso aqui não é uma ciência de foguete, isso aqui já está na prática, isso já acontece. Todos vocês podem ter nos seus negócios. Já é agora, entendeu? Então, para tornar um agente especialista em alguma atividade, a gente precisa dar para eles skills. Skills é como se fosse uma receita. A analogia que eu fiz para o chefe de cozinha é como se ele tivesse uma receita de bolo, uma receita de torta, uma receita de carne. Então a gente dá para ele uma skill. Eu mostrei para vocês ali um videozinho mostrando o meu time de agentes, que eu tenho um agente especialista em cada área. Por quê? Porque hoje eu tenho uma skill de banco de dados, eu tenho uma skill de segurança, eu tenho uma skill de revisor, eu tenho um gerente orquestrador. Ele é o que vai saber, olha, eu vou ativar esse agente, porque a tarefa que tu me mandou precisa desse agente, e vou monitorar esse time. Então a gente precisa munir esse time de agentes de skills. Como que eu tenho hoje a minha biblioteca de skills? Ao longo dessa minha história, que eu venho aí desde 2014 desenvolvendo software, eu acabei tendo uma série de software, muitos que foram para frente, muitos que não foram, muitos foram empíricos, muitos foram processos que vão ficando dentro do meu computador, nunca é lançado, mas há um conhecimento que não se perde. O que eu fiz? Eu preparei um agente especialista e dentro dos meus sistemas, verificar tudo que tem dentro desses meus sistemas e extrair todo o conhecimento. Foi em 10 sistemas, os 10 sistemas têm login, extrai como é que é a melhor forma de fazer login. Hoje, se eu tiver que fazer um sistema e tiver que fazer um sistema de login, eu não preciso começar do zero fazer um login. Puxa esse agente faz em segundos para mim um sistema de login com a camada de segurança mais profissional possível. A gente já muniu ele com essa especialidade. Então é transformar o agente em especialista.